mas não posso concordar que em pleno século XXI, um sacerdote da Igreja Católica Apostólica Romana esteja sendo perseguido por uma representante do Ministério Público, porque durante uma homilia, o padre, de forma respeitosa, mas verdadeira, ao padre Antônio Carlos de Friburgo, que lamentavelmente está sendo perseguido por uma representante de uma nobre instituição, que é o Ministério Público, que eu muito respeito, admiro, tenho profundo carinho pela instituição Ministério Público, mas não posso concordar que em pleno século XXI, um sacerdote da Igreja Católica Apostólica Romana esteja sendo perseguido por uma representante do Ministério Público, porque durante uma homilia, o padre, de forma respeitosa, mas verdadeira, testemunhando aquilo que sua doutrina acredita, aquilo que recebeu do Evangelho, aquilo que há 21 séculos a Igreja prega, é inconcebível que ao ter falado contra o homossexualismo, sem ter incentivado nenhum tipo de violência contra ninguém, este padre tenha sido agora recentemente denunciado por esta representante do Ministério Público. É um absurdo completo. Padre Antônio Carlos, o senhor não está sozinho. Evidentemente que neste momento aqui agora, eu não estou falando em nome da igreja, porque, por óbvio, eu não estou autorizado a falar em nome dela, e nem quero isso. Entretanto, como batizado, como católico, como catequista, eu não irei me omitir neste momento. Eles querem censurar a igreja, calar a voz da igreja, para que nós católicos assumamos uma religião secular em nossas vidas, materialista. Senhora, excelentíssima representante do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, o que é que o padre tem que falar? Qual é a Bíblia que Vossa Excelência criou? Qual é o novo catecismo? É inconcebível, presidente Tiaju, que em pleno século XXI queiram censurar católicos, queiram censurar cristãos, queiram censurar aqueles que não se dobram ao status quo. É um absurdo isto. Onde que fica a liberdade religiosa, a liberdade de culto, a liberdade de expressão, a liberdade de consciência? Isso não pode. Esses princípios não podem ser implodidos por meio de uma canetada. Qual será o próximo passo? Acabar com os feriados religiosos? Retirar o nome dos santos e santas dos estados e municípios? São Sebastião do Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina? Queimar crucifixos, quebrar imagens em praças públicas, proibir a leitura da Bíblia, colocar sensores na porta de igrejas, para que esses sensores acompanhem o que será dito nas missas e cultos. Não é possível isso. Há que se ter mais responsabilidade. Nós somos um país religioso, quase que 100% religioso. E o cristianismo aqui é majoritário. Nós não podemos nos curvar a nenhuma tirania em 21 séculos de cristianismo. Católicos verdadeiros jamais se curvaram diante das tiranias, e não foram poucas. Nós temos na história da Igreja Católica muitos mártires, muitos mesmos, e foram martirizados porque não aceitaram se dobrar diante dos diversos tiranetes que se ergueram na história da humanidade. O padre não pode ser punido por ter falado a verdade diante dos seus fiéis. Ninguém está obrigado a ser católico, ninguém. Mas se eu adentro numa igreja católica, eu devo estar preparado, eu devo saber, eu devo ter consciência de que vou ouvir tanto o que gosto, como também o que não gosto, tanto o que quero, como também aquilo que eu não desejo. E repito, ainda que o sacerdote tenha sido firme, ele não pode ser criminalizado por isto. O Brasil assinou tratados, inclusive com a Santa Sé. Aquilo que um sacerdote diz, tanto dentro de uma missa quanto fora de uma missa, está resguardado pela Constituição, pelas leis vigentes em nosso país. Então eu peço que o juiz que irá analisar esta denúncia possa fazer justiça e possa deixar claro que a nossa liberdade de culto, a nossa liberdade religiosa, a nossa liberdade de expressão não poderão ser aprisionadas por nenhum grupo autoritário. Ninguém tem a intenção de desrespeitar. Ninguém quer que as pessoas com esta tendência sejam maltratadas, pelo contrário. Quem abrir o catecismo da Igreja Católica verá, mas está muito, mas muito claro ao mesmo tempo, que a Igreja, na sua história bimilenar, sempre amou e acolheu os pecadores, mas não os seus e os nossos pecados. Não será acolhido, gostemos ou não. A Igreja vai permanecer fiel à revelação divina. A Igreja vai permanecer fiel à sua doutrina. A Igreja vai ser fiel à tradição, à Sagrada Tradição, à Sagrada Escritura.
e ao sagrado magistério, gostemos ou não. Então não será uma denúncia, nem uma canetada que vai fazer com que o catolicismo deixe de ser fiel ao Senhor Jesus Cristo. Padre Antônio, conte comigo e saiba de uma coisa: apesar dos pesares, apesar de todas as dificuldades, apesar das perseguições, o Senhor é mais do que vencedor, porque está sendo fiel a Cristo e a sua igreja. Um forte abraço, caríssimo padre, e estou à disposição para ajudá-lo. Muito obrigado, senhora presidente.